A nossa vida é medida na comunhão com os irmãos. É na comunhão com os irmãos que a gente vai ter o amor conferido, o domínio próprio, a paciência. A gente precisa de pessoas com quem falar, com quem se irar, a quem perdoar, enfim, a gente precisa de pessoas para testarem como nós somos. A virtude de Deus se manifesta em nós em relação a outras pessoas. Deus não quer ninguém vivendo uma vida solitária. A gente pode estar sozinho, mas não solitário. O sozinho precisa tomar muito cuidado com seus pensamentos. E se não é uma pessoa casada, ou porque Deus planejou assim, ou porque a pessoa não conseguiu, ou por enquanto está sozinha, tem que procurar um ambiente, tem que procurar convivência com irmãos, tem que se enturmar com irmãos para poder ter com quem desabafar, com quem conversar, a quem amar, a quem compartilhar. A gente precisa. Servos de Deus que têm histórias interessantes. Enquanto estavam sozinhos, pensaram muita coisa. Quando foram conversar com outros, muitas dessas coisas se revelaram ser bobagens muitas. Qualquer um de nós pode dar lugar a pensamentos estranhíssimos. Por isso nós precisamos de irmãos para avaliarem o nosso pensamento. A gente compartilha e alguém vai dizer: olha, eu não estou gostando disso não, isso é estranho, por isso, aquilo. Então a gente precisa de pessoas para nos ajudarem, aparando as nossas arestas ou corrigindo certas atitudes, certas coisas. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem nisto. O Jó, naquela situação, pela angústia, pelo sofrimento, pela dor, pela enfermidade, extrapolou os pensamentos dele. Ele foi muito longe em muitos pensamentos estranhos, mas também, até nisto, Deus deixou o diabo trabalhar na mente dele, porque o Jó estava totalmente assolado pelo diabo. O diabo teve permissão de tirar tudo que era de Jó, tirar a saúde e depois perturbar a cabeça dele. Ele não conseguia dormir. Quando estava de dia, o diabo incomodava através dos acusadores, que eram pretensos amigos, mas na verdade eram acusadores usados por Satanás. O primeiro deles, o Elifaz, disse de quem ele recebeu a argumentação. Era um vulto terrível que passou por ele de noite e saiu falando, e ele ouviu. O que o vulto falou? Era um demônio. Os outros repetiram o que o Elifaz falou. No fim, todos eles, inclusive o Eliú, o quarto, no final, só fizeram acusar o Jó. Durante o dia todo eles estavam ali acusando o Jó. Quando o Jó ia dormir, pensando que ia ter sossego, aí era o próprio diabo e a enfermidade que atordoava o Jó. Por causa da enfermidade ele não conseguia dormir. Enquanto não conseguia dormir, os pensamentos, o diabo perturbava os pensamentos dele, apavorava. Jó usa várias expressões, apavorava. Ele não sabia que era o diabo, porque ele não conhecia a existência do diabo. Ele achava que era Deus apavorando o seu pensamento. O Jó realmente sofreu bastante. Mas aqui nós temos essa meditação, essa reflexão do Jó, jogando a esperança dele para o passado. Mas isso não é bom, não é de Deus, não é bíblico. O passado já passou, ele não volta mais. Nós temos que saber disto. E para Deus não importa o passado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não importa o que a gente fez no passado, importa a nossa atitude agora. O dia de Deus é hoje. Diante de Deus, não importa o passado, importa a nossa atitude hoje. Amém? É maravilhoso ver como uma pessoa que matou muitos, ela foi má, foi perversa no passado. Deus a perdoa de todos os pecados e a partir de agora ela pode ser um santo usado por Deus, cheio do Espírito.
a história está cheia, repleta de testemunhos assim maravilhosos de pessoas que Deus chamou, pessoas que tinham passado terrível e passaram a ser servos de Deus, cheios do Espírito Santo, que Deus usou muito. Como é bom a gente enfatizar isso, a gente tem que crer na conversão e, por causa disso, acreditar que qualquer bandido, qualquer prostituta, qualquer pessoa, por pior que seja, ela pode se converter. A gente tem que crer no poder de Deus de perdoar todo o passado e mudar o presente de uma pessoa. Quando a gente prega o Evangelho, a gente tem que crer em milagres. Quando a gente menos espera, Deus está tocando o coração de uma pessoa, Deus está despertando o valentão, o outro cheio de malícia, Deus está trabalhando aquele coração. É bonito a gente pregar o Evangelho para todos, não só para os bonzinhos. A gente pregar o Evangelho para todos, porque a gente vai ver milagres que Deus vai fazer. Amém? A gente tem que crer nesses milagres que Deus vai fazer. Para Deus, o passado já passou. Deus não leva em conta os pecados passados que a pessoa fez na ignorância, enquanto não conhecia o Senhor. Mas Deus determina um dia, hoje, a partir do qual Ele determina cada um se arrependa de todos os seus pecados e de suas bondades também. A gente tem que se arrepender do nosso passado todo, inclusive aquilo que a gente acha que é bom, porque foi pecado também. A soberba, a vaidade, quando quis ajudar os outros, era só para aparecer e coisa desse tipo. Até aquilo que a gente acha que eram as nossas virtudes, as nossas bondades, também a gente tem que se arrepender, e principalmente disso, a gente tem que se arrepender também. Isaías 64, 6 diz que todos as nossas virtudes, as nossas coisas boas, são trapo de imundícia aos olhos de Deus. Tem gente que quer se achegar a Deus com um currículo, que fez isso, fez aquilo. Olha, tem que morrer no batismo, tem que ficar tudo sepultado, tem que morrer para aquela sua velha vida, tudo que você fez não tem valor nenhum para Deus. Tem que reconhecer isto, tudo que o pecador faz é pecado. O pecado é o fruto da árvore do pecador. Tudo que o pecador faz é pecado, inclusive as boas coisas também. É assim que a Bíblia nos ensina. O pecado é todo o fruto do pecador. A árvore é contaminada, tudo que sair dali é contaminado, ainda que sejam coisas boas, é contaminada também. Tudo isso é pecado. Mas quando a pessoa se arrepende, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aí torna uma nova criatura, a vida velha já passou. Agora o que vale são as coisas novas que vêm pela frente. Amém?